qual a principal pergunta que o senhor faria a Lula essa noite? Teria muitas perguntas para fazer para ele. Eu acho que a mais importante é sobre aposentadoria. Nós temos uma massa grande de aposentados, pensionistas, servidores, aposentados rurais, entre outros. O Lula nunca foi afeto ao mercado, nunca teve preocupação em colocar bons ministros da economia. E, aliado a isso, tivemos uma corrupção sem tamanho no governo Lula. E quando se fala em aposentado, eu queria citar aqui os aposentados dos Correios, os aposentados da Petrobras e também da Caixa Econômica Federal. Como é que ele tratou os aposentados? Ele nomeou para os respectivos fundos de pensão, para administrá-los, pessoas que, na verdade, eram bandidas. Ao longo do governo Lula e parte de Dilma, eles saquearam os fundos de pensões. E as pessoas estavam ameaçadas a não ter mais aposentadoria. Petrobras, Banco do Brasil e Correios. E eu tenho um contra-cheque aqui de um servidor dos Correios. Ele tem uma cota extra de R$510 para poder sanear o fundo de pensão. Caso contrário, ele não receberia aposentadoria. O mesmo com a Petrobras e também a Caixa Econômica Federal. E esse desconto extra, além do previdenciário, será efetuado até 2030. Ou seja, o PT quebrou 3 fundos de pensão. E dizer a vocês, pessoal do BPC, os aposentados, o pessoal da nossa Previdência, servidor público, civil e militar, a administrar o Brasil dessa maneira, e como ele não gosta de mercado, ele não é ligado à economia, haja visto que até o momento ele sequer sinalizou para todos nós quem seria o seu ministro da Economia. Isso tudo seria quebrado em poucos anos. Se o PT voltar a administrar o Brasil, ele vai quebrar tudo aqui no Brasil. E, obviamente, os fundos de pensão. Obviamente, o dinheiro que nós arrecadamos para pagar você, aposentado rural, você, aposentado do INSS, você, servidor público, civil e militar. E eu perguntaria para ele, Lula, você não deveria estar em casa, já que você foi agraciado por amigo lá do Supremo Tribunal Federal? Você não tem vergonha de deixar esse legado para nós e estar disputando uma eleição novamente? Presidente, que avaliação o senhor faz da atitude do ex-deputado Roberto Jefferson, hoje pela manhã, que recebeu a bala agentes da Polícia Federal que tentavam efetuar a prisão dele depois das ofensas à ministra Carmen Lúcia do Supremo e também do descumprimento das medidas que definiam a prisão domiciliar dele? Eu pergunto, o senhor teme que isso respingue negativamente na sua campanha? E mais, o que é que o senhor diria ao eleitor que insiste em apoiar atitudes como a do ex-deputado? Olha, tão logo tomei conhecimento, foi feito contato com o ministro da Justiça, que é um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, para que ele acompanhasse o caso, se deslocasse para perto do episódio, como ele foi para Juiz de Fora, e disse para ele que o tratamento dispensado ao senhor Roberto Jefferson deveria ser o de bandido, porque quem atira em policial, bandido é. E, obviamente, eu não poderia falar nada mais com a imprensa, porque a captura do Roberto Jefferson estava em andamento. Obviamente, se eu tivesse falado qualquer coisa mais cedo para a imprensa, a não ser uma nota que eu dei nos meus tweets, tá, eu poderia estar comprometendo o bom andamento da operação. Obviamente, tem gente aí, em especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro, diz que o Roberto Jefferson coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade. Tanto é verdade que agora, em meados de setembro, ele entrou com uma queixa-crime contra o Superior Tribunal Militar, contra a minha pessoa e o do senhor ministro da Defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa não pode alguém achar que ele é meu amigo. O que ele fez, o que ele queria aqui, o que ele está querendo, buscando da justiça militar, são questões
ligados a autoritarismo, e o nosso governo não se presta a isso. Agora, no mais, eu quero deixar bem claro, repudio também a maneira como o Roberto Jefferson se referiu à senhora ministra Carmen Lúcia. Nenhuma mulher deve ser tratada dessa maneira. Agora, deixo claro, a jornalista Bárbara Gância, jornalista, ofendeu a minha filha no dia do aniversário, no dia que ela estava completando 12 anos, com um palavreado mais forte ainda do que o Roberto Jefferson se referiu à senhora Carmen Lúcia. Também, há poucos dias, a senhora Sâmia Suragi, procuradora-geral do Estado de Alagoas, se referiu à primeira-dama, minha esposa, Michele Bolsonaro, como vagabunda. Ou seja, nós somos vítimas do crime de ódio dessas pessoas, e não o contrário, como o Fujão aqui deixa transparecer e me ataca de forma caluniosa. Nós não passamos pano para ninguém, diferentemente do Lula, que quando Roberto Jefferson delatou o Mensalão, delatou inclusive José Dirceu, o Lula simplesmente passou pano para tudo isso. Nós não somos amigos, nós não temos relacionamento e tratamento para pessoas que são corruptas ou agem dessa maneira, como o Roberto Jefferson agiu, xingando uma mulher e também recebendo a bala policiais. O tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro será de bandido. Assim foi feito, ele foi detido agora, final da tarde, e já encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. No mais, o Anderson Torres não participou, não foi a Levi Gasparian, e ele, a preocupação dele agora, como determinei, é cuidado com os dois policiais que foram vitimados por Roberto Jefferson. Como é que está a saúde deles e como nós podemos melhor acompanhar a recuperação desses dois policiais. Presidente, eu gostaria de insistir na questão dos ataques, mas entre as campanhas. Se a gente perceber o número de eleitores que simplesmente decidiu não votar no primeiro turno, mais de 30 milhões de brasileiros, é muita gente. Nesse segundo turno, há uma parcela desse eleitorado preocupada com o nível do debate entre o senhor e o candidato Lula do PT. O TSE chegou, inclusive, a entrar no jogo, fazendo um apelo pelo fim dos ataques na TV. Eu gostaria de saber, o senhor se comprometeria com isso nessa reta final das eleições? Como é que o senhor classifica até aqui o nível desse embate? Não há nenhum ataque meu a outro candidato. As inserções que nós colocamos nas televisões em grande parte, vídeos do próprio Lula. Ele falando, por exemplo, que a questão do aborto é questão de saúde pública. Quando nós o chamamos de descondenado, é verdade. Quando nós falamos que ele foi condenado, que foi chefe de uma organização criminosa, isso é verdade. Quando o partido dele apoia a ideologia de gênero, é verdade. Nós não mentimos, nós não precisamos mentir para mostrar o caráter do Fujão. É só falar a verdade. É uma pessoa que não tem qualquer respeito com a família, com pastores, com padres, que apoia ditaduras fora do Brasil, como a de Ortega, que persegue padres, que expulsa freiras, que corta canal de televisões, como a da CNN, entre outras coisas. Isso não é baixar o nível, é mostrar a verdade do que foi o governo Lula. Mostrar a delação de Palocci, contando em detalhes como Lula recebia dinheiro até dentro do próprio avião presidencial, isso não é atacar o presidente. Mostrar a corrupção de várias estatais, como Petrobras, 900 bilhões de reais de endividamento, BNDES, 400 bilhões de reais. E quando se fala em BNDES, mostrar, em especial para o povo mineiro, que em Belo Horizonte não tem metrô, mas dinheiro nosso do BNDES, Lula mandou para Caracas, capital da Venezuela, lá tem um metrô maravilhoso. Mostrar para a população que o dinheiro do BNDES para fazer o Porto de Mariel em Cuba, Cuba se comprometeu em não pagando o empréstimo, não pagou, nos ressarcir em charutos. Isso é um deboche. Confesso, Edu, se eu não tivesse visto o contrato, eu não acreditaria.
Então, nós não temos ataque, mostramos as verdades apenas do que aconteceu no governo do PT. Inclusive dizer que no meu governo, 21 e 22, tivemos a pandemia, lamentamos as mortes, mas o Brasil criou 3 milhões de empregos. Em 2015 e 2016, governo Dilma, que o Lula tinha uma tremenda participação, perdemos 3 milhões de empregos no Brasil. Isso é a maneira de administrar. Ele não administra, não é gestor, é um mandão, é um gastão. Tanto é que ele fala que vai acabar com o teto de gasto. Ou seja, é aquela pessoa em casa que vai falar, olha, eu vou gastar mais que o arrecado, se faltar dinheiro eu pego empréstimo, recorro à agiota, isso acaba um dia, leva à falência aquela pessoa. É a mesma coisa no Brasil. Se o Lula continuar administrando o Brasil como fez nos seus 8 anos e mais 6 de Dilma, o Brasil quebra. Um país riquíssimo fará com que o seu povo viva uma situação de miséria. Como, por exemplo, ele apoia o regime de Nicolás Maduro. E Maduro, juntamente com Chávez, né, que o antecedeu, quebrou a Venezuela. A Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo, e hoje é um país com o povo mais pobre do que o povo haitiano. Nós não queremos isso para o Brasil. Então, quando você fala em estilos, primeiro me acusam de tudo. Tudo eu sou responsável. Tudo tem um motivo para me acusar, para buscar o desgaste. E você, eleitor? Você vai simplesmente anular seu voto? Você está ajudando o Lula a ter mais votos nas urnas. É o momento de você decidir, fazer um filtro, quem está falando a verdade ou não. Nós estamos sempre mostrando fatos. E eu estou mostrando um fato gravíssimo. Ele quebrará o Brasil. O próprio Henrique Meirelles falou há pouco, em matéria, se eu não me engano, no Poder 360, onde ele diz que não decidiu ainda pelo futuro ministro da Economia. O mais possível, segundo Meirelles, é que ele adote uma política econômica semelhante ao da ex-presidente Dilma Rousseff. Lá atrás, o Palocci foi o ministro voltado para a corrupção. E o da Dilma, o Manteiga, foi para, simplesmente, a péssima gestão. Tanto é que o Brasil entrou em recessão em 2015 e 2016. Gostaria agora de falar sobre alguns temas que o próximo presidente da República, o senhor, se for reeleito, terá que enfrentar. Gostaria de começar sobre lei e ordem. Há tempos existe um debate sobre a redução da maioridade penal e há informação de que o senhor apresentaria um projeto de lei nesse sentido num eventual segundo mandato. Os críticos dessa proposta, sobretudo, falam sobre o sistema que não estaria preparado para isso, ou até mesmo sobre a superlotação que isso causaria nos presídios. Que argumentos a favor da proposta o senhor traria para o debate? A redução seria para os menores, 16 e 17 anos. Sempre lutei por isso, desde 91, quando cheguei à Câmara dos Deputados. Essa parcela de jovens, 16 a 17 anos, que é uma parcela muito pequena dos infratores, equivale a aproximadamente 0,2%, ou seja, cada 1.000, 2 jovens teimam em cometer crimes. E incentivados pelo fujão. O Lula sempre defendeu ladrões de celular, dizendo que ele estava roubando o celular para ganhar um dinheirinho, dando força a esses menores ladrões. Lugar de moleque dessa idade é para estar na escola. Agora, essa minoria que faz maldade, mata nossos filhos por aí, roubam, sequestram, estupram, o lugar dele na cadeia. Se lá está muito cheio, é problema dele. Eu prefiro lá na cadeia cheia do que aqui fora cometendo crime. Agora, a grande maioria da garotada, 16, 17 anos, caso quisesse, e fosse aprovado nos testes, poderiam ter a sua carteira nacional de habilitação como prêmio. Hoje a gente vê jovens, de vez em quando, dirigindo por aí, sem habilitação, obviamente, por causa da idade, e entrando aí como infrator. Vamos botar na cadeia quem tem que botar, quem comete esses crimes, em especial os crimes hediondos, e quem é um bom garoto que tenha a sua recompensa com a Carteira Nacional de Habilitação. Esse seria o teor da proposta, então? Apenas para alguns tipos de crimes, crimes hediondos? A ideia é para crimes hediondos, para a gente não generalizar muito essa questão. Se bem que furto de celular não entraria nisso, mas o roubo, né, o latrocínio entraria. O latrocínio é crime hediondo. Então, não é que essa minoria
pode continuar furtando o celular por aí. Mas saber, tá, nesse primeiro momento, é que aqueles que cometessem crime hediondo iriam para a cadeia. E aí entra aquele elenco de crimes hediondos que realmente, como tráfico de drogas, sequestro, roubo seguido de morte, os ladrões de celular, protegidos pelo ex-presidente Lula, protegido não, estimulado para ele cometer esse tipo de crime. Há uma diferença enorme entre eu e Lula. Quando alguém, né, comete algum crime, não interessa quem seja esse alguém, nós afastamos, nós incriminamos. Para eles, a lei. Já o outro lado, não. Ele passa pano, ele trata bem, como sempre tratou bem Roberto Jefferson e José Dirceu. Um delatou o outro. Roberto Jefferson contou com detalhes as roubalheiras que acontecia no Brasil, das malas que ele recebia dinheiro para comprar apoio parlamentar. E eu estava dentro da Câmara. Acompanhei tudo isso. Fui em várias sessões de CPIs, acompanhando o que estava acontecendo. Então, há essa diferença enorme entre eu e o Lula. Do nosso lado, a honestidade, a decência. 3 anos e 10 meses sem corrupção. E, se porventura acontecer, ajudaremos a investigar. Conosco, corrupção zero. Você pode notar claramente com números. Antes de mim, as estatais davam pequenos lucros ou até mesmo prejuízo. Conosco, só o ano passado, o lucro das estatais, por não permitirmos que ela seja roubada, chegou na casa dos 180 bilhões de reais. Essa diferença ia para o bolso de alguém, porque as estatais, todas, quase sem exceção, as indicações para a mesma eram políticas para atender interesses partidários, para o Lula e Dilma comprarem voto dentro do parlamento brasileiro. Tanto é que, se você assistir o voto do senhor ministro, o ministro que pediu para sair do Supremo, Joaquim Barbosa, ele diz claramente lá, o único deputado de tal partido que não foi buscar dinheiro na Petrobras foi o senhor Jair Bolsonaro. E também, por ocasião da delação premiada do doleiro Alberto Youssef, ele falou que 3 deputados de um determinado partido nunca pegou dinheiro, fruto de corrupção, e um deles era Jair Bolsonaro. Ou seja, eu sempre fiz a minha parte. Eu nunca vendi meu voto para ninguém. Eu sempre votei com independência. Quando a matéria era boa, a gente votava favorável. Quando não era, eu votava contra. Então, sempre foi esse o meu comportamento. E dizer ao Lula que a forma como ele governou o Brasil, comprando apoio parlamentar, entregando estatais, fundos de pensões, ministérios e bancos oficiais em troca de apoio político, repito, é o que levou o Brasil a mergulhar no maior escândalo de corrupção que se tem notícia em todo o globo terrestre. Bom, eu falei agora há pouco sobre crimes praticados por menores, trouxe aqui o assunto da redução da maioridade penal. Agora, é difícil assistir a um telejornal hoje sem ver uma notícia sobre quadrilha do Pix. Eu queria trazer esse assunto para cá. É inegável o avanço do sistema de pagamentos por Pix, ajuda muitos brasileiros. O senhor trouxe recentemente um número de 90 milhões de transações no pico, mas é fato também que isso criou novas possibilidades para criminosos. Só na maior cidade do país, presidente, há pelo menos 3 crimes dessa natureza por dia. Os sequestros relâmpago dispararam. Há como o governo federal ajudar nesse cenário? Conversei hoje com o Banco Central sobre esse assunto, para me preparar para a possibilidade dessa pergunta. Obviamente, o Pix, o cara não bota a mão no dinheiro. Ele sequestra a pessoa e a pessoa faz a transferência para uma conta. Então, vai para uma conta. Só que essa conta, geralmente, é uma conta laranja ou de aluguel. Então, o Banco Central vai desenvolver um sistema para que todo mundo seja identificado. Poderia ser, não vou dizer que vai ser. Ao você abrir uma conta, que tire uma fotografia sua, você pode mandar pelo Zap para lá até, né? E de modo que essas contas ditas laranja vai ter a fotografia de alguém. Não é possível fraudar isso também? É possível também, mas você começa a fechar o cerco. Agora, deixo claro, não se compara Pix com caixa eletrônico. Você não tem mais o dinheiro em papel no bolso, melhorou bastante. O Pix você pode programar também para ter um limite de saque diário. Isso muita gente já faz isso daí.
O Pix, por exemplo, deixou na mão do povo 13 bilhões de reais por ano, porque não paga qualquer taxa. Então, o Pix é algo, no meu entender, excepcional. E, infelizmente, não vamos ter como zerar crimes desse tipo de transações. Mas tenho certeza, como conversado hoje com o Banco Central, brevemente teremos reduzido e muito essa possibilidade. Então, veio para ficar, os Estados Unidos quer o nosso Pix, outros países querem também, como a Colômbia, não sei agora com o novo presidente lá, talvez não queira mais, que o negócio dele é liberar cocaína, ele é amigo do Lula também, que poderia estar discutindo esse assunto comigo aqui. Ou seja, o Pix realmente veio para ficar e nós temos certeza que ele será aperfeiçoado e a população não quer mais falar em fim do Pix. Presidente, eu peço a sua licença agora, porque essa sabatina com o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, é feita por mim e por jornalistas que representam outras empresas do Grupo Record. Agora é a vez da apresentadora do Jornal da Record, Cristina Lemos. Cris, boa noite. Qual a sua pergunta? Boa noite, candidato. Edu, boa noite a todos. Senhor presidente, no dia 31 de outubro, o dia seguinte, à votação de segundo turno, o Brasil, dividido em dois grandes grupos de eleitores, estará diante do seguinte cenário: metade dos brasileiros vai se sentir vitoriosa, a outra metade vai se sentir derrotada. Presidente, é razoável imaginar que 100% dos brasileiros desejam a paz social, o bem-estar social pelos próximos 4 anos. Se o senhor sair vitorioso no dia 30, o senhor será capaz de um gesto de pacificação de toda a população, até mesmo um gesto na direção dos seus adversários e dos eleitores que, porventura, não tenham votado no senhor? Você pode ver como foi meu comportamento diante de governadores e prefeitos, em especial durante a pandemia. Enviamos recursos para todos eles, independente da filiação político-partidária de qualquer um deles. Há 2 anos, por exemplo, você não tem notícia de servidores estaduais ou servidores municipais de atraso em pagamento ou parcelamento de 13º salário. Tratamos todo mundo com igualdade. Você não vê sobre as ditas minorias qualquer discriminação da nossa parte. A violência, o número de mortes por arma de fogo caiu a mais de 40%. Todo mundo foi, vamos assim dizer, beneficiado com isso. Quando nós tratamos as questões de segurança pública, nós atendemos a todos também. Repassamos recursos para todos os governadores e prefeitos, repito, independente da sua coloração político-partidária, do Fundo Nacional de Segurança Pública, ajudando a isso. Essa é a nossa política de tratar todo mundo com igualdade. Nós não dividimos a população de nós contra eles, ou de brancos contra negros, empregados contra patrões, homens contra mulheres, homos contra héteros, nordestinos contra sulistas, pais contra filhos. Nós nunca tivemos nenhuma palavra, nenhum gesto para separar a nossa população. Nós sempre unimos o nosso povo. É um só Brasil, uma só raça, uma só cor. Tanto é que o orgulho enorme que eu tenho, e com toda certeza muitos de vocês, cada vez mais vê o nosso povo usando a bandeira verde e amarela. Até aqueles que estavam usando bandeira vermelha, aos poucos estão vindo para o nosso lado. As cores da nossa pátria, do nosso Brasil. Eu nunca falei em controlar a mídia, como outro fujão aqui tem falado o tempo todo. E perguntaram para mim outro dia, como você controlaria a mídia? Eu falei, ora as bolas. Eu controlaria a mídia, sim. De que forma? Dando-lhes liberdade. Quanto mais liberdade para todos vocês, maior chance do teu povo de separar qual é a boa e qual é a má imprensa brasileira. Não existe, da minha parte, perseguição a quem quer que seja. Quando alguém da esquerda comete um crime, eu não culpo o Lula, como ele faz comigo o tempo todo. Há poucas semanas, um marginal, né, matou a esposa e um filho menor. A imprensa, de imediato, começou a levar para o meu lado. Só que algumas horas depois, viu que no braço desse marginal estava lá a cara do Lula, né, tatuada. Abafaram o assunto. Nós não dividimos a população brasileira, muito pelo contrário. Pregavam lá atrás que eu ia dividir,
que eu ia dar o golpe, ia ser um ditador. Nunca um ato meu sequer foi visto nessa direção. Eu, sim, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. E quantas vezes eu tenho sofrido as consequências de quem quer nos separar, calado, como o episódio de hoje. Inadmissível. Roberto Jefferson, um ex-deputado, um advogado renomado, se referia a uma senhora com aquele tipo de palavreado. Isso é inadmissível. E depois, quando chega uma ordem de prisão para ele, não interessa se é legal ou não, ele recebe os policiais com tiro. Quem recebe policial com tiro é bandido. E tanto é que o que eu falei para o ministro antes, que é policial federal, é resolver o assunto e tratar o Roberto Jefferson como bandido. Faça o que tiver que ser feito, mas tratá-lo como bandido. Eu não sou, prezado Fujão, né, que não está aqui, amigo de facções criminosas. Presidente, eu gostaria agora de chamar a participação do jornalista Heródoto Barbeiro, que é quem faz a próxima pergunta, em nome da Record News. Boa noite, Heródoto. Boa noite, Edu. Boa noite, candidato Bolsonaro. Boa noite a todos. Candidato Bolsonaro, usando a linguagem jornalística, vou pegar um gancho daquilo que o senhor falou agora há pouco, falou a respeito dos aposentados. A maioria esmagadora dos aposentados do Brasil, mais de 22 milhões, recebe um salário mínimo, um único salário mínimo. E o salário mínimo também é uma base fundamental para as pessoas que têm carteira assinada e ganham um salário mínimo. Eu gostaria de saber se no seu programa de governo, portanto olhando para frente, não olhando para trás, como é que esse salário mínimo vai ser tratado no seu programa de governo? E a segunda parte da pergunta, se eles podem contar também, além do reajuste, de algum ganho real, portanto um pouquinho acima da inflação, como já aconteceu no passado. Heródoto, eu peguei o Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos. Veio uma pandemia pela frente depois, uma crise hídrica, uma guerra lá fora. Mesmo assim, nós arrumamos a nossa economia. Eu tenho um ministro da Defesa, chamado Paulo Guedes, que é reconhecido fora do Brasil. Os números da economia nossa realmente são de fazer inveja para a grande maioria dos outros países. O que ele declarou há poucos dias? Que nós daremos, sim, um aumento acima da inflação para o salário mínimo, para os aposentados e para os servidores. Eu acredito no ministro Paulo Guedes. E olha só, durante a pandemia, quando obrigaram o povo a ficar em casa, contra a minha vontade, nós atendemos a 68 milhões de pessoas com o auxílio emergencial. E as mulheres com o dobro desse valor, que era de R$600. E o Brasil não entrou em crise. Não tivemos aqui a disparada do dólar ou a queda da nossa bolsa. Ou seja, o Paulo Guedes construiu tudo isso para atender aos mais humildes, aos mais necessitados, dentro da responsabilidade fiscal. Se ele falou isso agora, eu tenho certeza que ele tem meios e sabe como botar em prática esse reajuste acima da inflação para aposentados, para pensionistas, para servidores, para militares e para os aposentados também rurais, que é um número enorme que temos no Brasil. Repito, se o PT continuar a administrar o Brasil, pode ter certeza, vocês todos, em especial aí os aposentados rurais, vão perder a sua aposentadoria. A próxima pergunta, representando o portal R7, é do jornalista Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Edu, presidente, boa noite a todos que estão nos assistindo também. Uma crítica que tem sido feita nessa campanha de segundo turno é se falar pouco da economia para os próximos 4 anos. O principal adversário do senhor, o ex-presidente Lula, fala em um Estado maior, sem privatizações. O senhor e o ministro Paulo Guedes defendem um Estado menor, com privatizações. Eu queria saber se nos próximos anos é possível manter crescimento econômico, queda do desemprego e também uma inflação menor, já que é isso que influencia na vida da população no dia a dia. Ô, Nolasco, nós completamos o 3º mês com deflação. Em grande parte, o preço dos combustíveis, que nós não demos uma canetada obrigando a Petrobras a reduzir o preço da refinaria. Nós fomos em cima dos impostos.
nós botamos um teto para o ICMS. Não foi apenas para o imposto estadual da gasolina, foi também para a energia elétrica. O pessoal teve a redução de preço de energia elétrica. Foi para as telecomunicações e para o transporte também. Deixo claro que quando nós votamos isso no parlamento, lá no Senado, todos os senadores do PT foram contra a redução do preço dos combustíveis, todos. Que partido é esse, senhor Fujão, que vota contra os pobres? Também não é só isso. Nós zeramos todos os impostos federais dos combustíveis. O gás de cozinha já tínhamos zerado lá atrás. E dizer mais, durante a pandemia reduzimos muitos impostos e zeramos outros. Há poucas semanas ou meses, um decreto meu, mas foi feito lá no Ministério da Economia, nós reduzimos 35% do IPI de 4.000 produtos. E o Brasil está arrecadando mais. Falei para o Paulo Guedes, né, quem entende economia é ele. Paulo, parece que a curva de Laffer estava no retrovisor. Nós tínhamos passado por ela. Porque no passado aumentaram tantos impostos que acabava se arrecadando menos. Fizemos o caminho inverso. Isso, segundo o Paulo Guedes, a questão do IPI vai ajudar a reindustrialização do nosso país. Paralelamente a isso, criamos a Lei da Liberdade Econômica em 2019. Rapidamente, um pequeno exemplo. Uma senhora queria abrir um salão de beleza, um senhor ali queria abrir uma oficina mecânica e entrava com pedido de alvará. Muitas prefeituras, esse alvará era negado, ou tinha que ser negociado. Hoje ele entra com pedido de alvará, se em 30 dias a prefeitura não responder, ele vai abrir, ou ela vai abrir o seu comércio. É a liberdade que nós estamos dando para a população trabalhar, correr atrás, se empenhar, abrir o seu próprio negócio. Também para os empresários, nós simplificamos milhares de normas regulamentadoras. Hoje nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo, que tem ajudado na criação de empregos para todo mundo, em especial aos mais jovens. Esse é um pequeno sinal do que fizemos e estamos fazendo pela economia do nosso Brasil. O Brasil vai muito bem na economia, graças a Deus, e graças à equipe de ministros que eu pude indicar, sem qualquer interferência político-partidária para conseguir votos dentro do Parlamento brasileiro. O senhor me dá gancho para mais uma pergunta, mas eu vou fazer no próximo bloco. Já estamos de volta com a sabatina com o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal. Estava previsto para hoje, pela Record TV, pela Record News e o portal R7, um debate entre os dois candidatos que disputam a presidência, mas o candidato Lula, do PT, não compareceu. Presidente, eu gostaria de voltar à noite do resultado do primeiro turno das eleições. O senhor, já ciente dos votos que tinha recebido nas urnas, fez o que talvez tenha sido o discurso político seu mais conciliador de todos. O senhor falou, admitindo que talvez não tivesse conseguido se comunicar corretamente com nordestinos, com a população mais pobre, com a população menos escolarizada. Há 7 dias da decisão, o senhor acha que reverteu esse quadro e como? Não só revertemos, buscando uma melhor comunicação, bem como as oportunidades, como essa que estou tendo aqui, da gente mostrar o que nós fizemos. Parece que o governo que só tinha notícia ruim. Isso não era verdade. Tem gente que diz, que tem informação, não vota em mim porque eu sou um pouco grosso, porque falo palavrão de vez em quando. E eu tenho falado, falo palavrão, mas não sou ladrão. Eu dou o melhor de mim. A minha educação no interior aqui de São Paulo é o pai que olhava para você e você obedecia. Depois fiquei 15 anos no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem uma boa instrução, mas a educação fica um pouco no segundo plano nos seus exercícios. Talvez a minha forma de agir e ser um pouco rude no palavreado é que afastou algumas pessoas. E eu quero dizer para elas, eu me desculpo, tá? Eu estou fazendo o melhor de mim. Eu sou um gestor. Eu escolhi uma equipe de ministros nunca visto na história do Brasil. Não é o Paulo Guedes apenas, é o Tarcísio, é o Marcos Pontes, nosso astronauta, é a Tereza Cristina, é a Damares, é o Fábio Farias, entre tantos e tantos outros. É o Onique Lorenzoni, lá no Rio Grande do Sul.
E são pessoas que deram conta do recado. Essas pessoas passaram por um momento difícil, a pandemia. Nós demos conta do recado. O outro lado, que não é acusado disso, enquanto esteve no governo, só praticou corrupção. Até durante o meu governo, o consórcio do Nordeste, do senhor Carlos Gabas, ex-ministro Dilma Rousseff, desviou 50 milhões de reais, com a conivência de Rui Costa, ex-governador da Bahia. Ou seja, tivemos nordestinos morrendo por falta de ar, porque dinheiro que era para comprar respirador não foi comprado, foi desviado. Inclusive, dinheiro gasto em loja de maconha. E, lamentavelmente, a CPI não quis investigar isso daí. Então, muitas vezes, toma conhecimento dessas notícias e se exalta. E daí fala um palavrão ou outro. Me desculpa, pô. Mas é a minha indignação. Muita gente se preocupa apenas com o que eu falo e não com o que eu faço. Olha o Brasil como está. Compare o Brasil com o resto do mundo, em especial com alguns países aqui na América do Sul, como a Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile, mas lá na região central ali, a Nicarágua. Esses presidentes todos são amigos de Lula. Todos não têm nenhum respeito com a família, nenhum respeito com o dinheiro público. Pegaram os seus países e afundaram os seus países. Chile e Colômbia estão passando um momento difícil na economia há poucos meses da assunção dos seus respectivos ministros. E lá eles falam manso, falam bonito até, são bastante afáveis. Mas, na prática, quem sofre é o povo com um comportamento manso, mas, na verdade, com ações terríveis para todo mundo. Eu peço a vocês, vocês não estão elegendo um presidente num desfile de etiqueta ou de moda. Sou eu. Estou aqui para servir a minha pátria. Sempre tive orgulho da minha vida de militar, servir a pátria. Fardado, e agora estou servindo a pátria de paletó e gravata. Esse é o meu compromisso. Olha como é que está o Brasil. Você vai, por exemplo, anular seu voto? Porque eu falo um pouco grosso, eu nunca paguei vexame em nenhum lugar do Brasil. Um palavrão ou outro acontece aqui dentro. Escorrega. Lamento, peço desculpas mais uma vez, mas procuro acertar. E quando erro, me desculpo também. Não tenho compromisso com erro. E eu sempre quis o melhor da minha pátria. E tenho certeza, se Deus, novamente, me der a honra de ser presidente da República, vamos melhorar mais ainda o nosso Brasil. Se passamos bem por pandemia, crise de falta d'água e guerra lá fora, imagine agora, com a economia ajustada, o que faremos nos próximos 4 anos. Me permite falar de gastos públicos, presidente. Críticos ao seu governo dizem que, neste momento, o senhor está pesando demais a mão na máquina pública na reta final da eleição e criticam a possibilidade de empréstimo consignado com o uso do Auxílio Brasil ou até mesmo depósitos futuros do FGTS para a compra da casa própria. O senhor que já criticou o Partido dos Trabalhadores, segundo o senhor, por endividar estudantes universitários, também não estaria, nesse momento, endividando a família brasileira? Nós estamos num período pós-pandemia. Lá atrás, em segundo plano, era dar um curso superior para o jovem. A intenção era atender aos conglomerados de universidades privadas com recursos do FIES que saíram do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. E nós agora salvamos essa garotada. Mais de 1 milhão de jovens tinham dívidas impagáveis com o FIES. Mandamos o projeto para o Congresso. O Congresso aperfeiçoou esse projeto. E hoje em dia você pode negociar a sua dívida do FIES junto à Caixa ou Banco do Brasil por aplicativo. E essa anistia chega até 99%. Quando nós acertamos a questão do consignado para o pessoal do Auxílio Brasil e do BPC, foi uma maneira de tirá-los das mãos de agiotas. Pode, inclusive, fazer um acerto com a Caixa Econômica Federal, a Caixa compra essa dívida de vocês e vocês vão pagar um juros menor. Nós estamos tirando da inadimplência milhões de pessoas que vão recorrer, já estão recorrendo do consignado, repito, no Auxílio Brasil e também no BPC.
Presidente, o líder do MST, João Pedro Stedley, disse recentemente que, caso Lula vença as eleições, deve acontecer uma retomada do Movimento Sem Terra. Eu gostaria de saber, primeiro, o senhor acredita nessa possibilidade? E, segundo, a que o senhor acredita a queda de invasões durante o governo, do seu governo? Isoladamente, temos notícias de que o MST está se reorganizando. Eles estão tendo dificuldades, primeiro porque eu tirei dinheiro de ONGs que iam para eles. Tinha bancos oficiais nossos que, de forma indireta, mandavam dinheiro por ONG para essa turma do MST, para enriquecer João Pedro Stedley e José Rainha Júnior. Como é que nós tiramos a força do MST? Nós pegamos os assentados, que eram pessoas que tinham alguns hectares com eles, né, no assentamento, e eles eram usados pelo MST para invadir terra dos outros. Nós titulamos essas terras. Nós já demos 420 mil títulos, que é o registro, aquele documento que esse pessoal outrora do MST não tinha. E, ao fazer isso, nós demos dignidade a eles. Essas pessoas passaram a ser cidadãs de verdade, passaram a integrar de verdade a agricultura familiar, que nunca teve tanto apoio do nosso governo, de outros governos, como está tendo no nosso governo. E deixo claro, quando falo em mulher também, né, ou mulheres, esses 420 mil títulos, 80% deles foram para as mulheres. Nós entendemos que esse título, essa propriedade em nome da mulher, é uma garantia maior para os filhos e netos dos casais. Ou seja, tiramos a força do MST titulando terras. É isso que nós fizemos. Agora, vale a pena alguns números aqui. No governo Fernando Henrique, tínhamos uma invasão de terra por dia, em média. No governo Lula, 20 invasões por mês. No meu governo, 5 por ano. Tanto é que há 3 anos e 4 meses, vocês não têm notícia de invasão de terra. Levamos paz para o campo. Acabamos com a violência, em grande parte, no campo. Porque tratamos com dignidade aquelas pessoas que o PT dizia que ia dar uma terra para ela e ela ia ser feliz, o que, na verdade, isso não aconteceu. E nosso governo, que pese toda a acusação que eles fazem contra a gente, em especial, agora há pouco nós discutimos, né, que eu sou um cara meio bronco, meio grosso, mas nós atendemos a população de verdade. Não temos palavras bonitas, nós temos ações concretas. A próxima pergunta é feita por Cristina Lemos. Cris. Presidente, assunto é educação pública. O setor de educação representou dificuldades na sua gestão. O senhor teve que trocar de ministros sucessivas vezes, acabou causando desgaste para o senhor e acabou criando também um ambiente de hostilidade entre grande parte dos gestores de educação do país. Se o senhor tiver o seu mandato renovado nas urnas agora no domingo, uma oportunidade eventualmente de fazer diferente, o senhor pretende fazer um gesto na direção desse setor? Qual será o perfil do seu ministro da Educação? E, neste caso, qual o setor da educação que o senhor vai privilegiar? Educação básica, superior, educação média? É educação básica. Se você não tiver o mínimo, você não evolui. Nós criamos a Secretaria de Alfabetização. Nós criamos também um programa chamado Tempo de Aprender. Mais de 5 municípios aderiram ao programa. Mais de 200 mil professores foram capacitados. Mais de 500 mil profissionais estão matriculados na formação continuada em práticas de alfabetização. E nós temos um aplicativo que ajuda na alfabetização. Nada substitui o professor na ponta da linha, com a aula presencial. Mas esses alunos ficaram 2 anos afastados, contra a minha vontade. A decisão coube a governadores e prefeitos. E esse aplicativo nosso é um complemento para a alfabetização. E está tendo sucesso. Com esse complemento, a alfabetização que levava, em média, 3 anos no Brasil, agora está levando 6 meses. E mais ainda, quando falo em gesto para o setor, o maior reajuste na história dos professores do Brasil foi do meu governo, 33%. Deixo claro que muitos nos procuraram para dar 10%. E como tínhamos recurso para isso, demos o 33% a eles. Também começamos a investir em escolas cívico-militares, como, por exemplo, Bagé. O
o prefeito de Bagé tem, hoje em dia, 3 escolas civil-militares. E que mais? Há uma vontade enorme dos pais em botar os seus filhos nessas escolas, porque lá tem hierarquia, tem disciplina, se cobra dever de casa, se exige respeito e responsabilidade por parte dos alunos, canta o hino nacional, chama o professor de senhor e a professora de senhora. Então, a forma como nós estamos tratando o ensino fundamental é que vai ser a marca do meu governo. E já está pronto para ser inaugurado aqui em São Paulo também o 14º Colégio Militar. Eu espero, como havia prometido lá atrás, não conseguir cumprir a promessa de termos um colégio militar em cada capital de estado que não o tenha. Em São Paulo, conseguimos fazer as duras penas, mas tenho certeza que os colégios militares, associados às escolas militarizadas também da Polícia Militar, como exemplo que nós temos em Goiás e estado do Amazonas, nós recuperaremos a nossa educação. E todo mundo só pode ir para frente se tiver uma boa educação de base. Vamos agora ouvir a pergunta do jornalista Heródoto Barbeiro. Candidato Bolsonaro, o contribuinte brasileiro paga 34% de carga tributária. Quer dizer que para cada R$100 que a gente ganha, 34 a gente paga de imposto. É 34% do PIB. Esse ano, segundo o impostômetro, nós já pagamos mais de 2.230 bilhões de reais de impostos. E as pessoas dizem que o serviço não é bom. Reclamam de vários serviços, pagam e não têm um serviço de qualidade. Queria perguntar o seguinte, no seu plano de governo, como é que isso é tratado? Tem uma solução para isso? Tem uma diminuição de carga tributária aí no seu plano de governo? Tem. Repito, nós fomos prejudicados com a pandemia. Só em 2020 gastamos 720 bilhões de reais. Passamos dificuldades. A nossa folha vegetativa tem crescido. A nossa dívida externa é monstruosa, acima dos 6 trilhões de reais. E são coisas que não dá para resolver de uma hora para outra. Mas esses números, esses desembolsos, esses pagamentos, têm diminuído com o governo Paulo Guedes, que eu considero a economia um governo. Então, nós temos feito a nossa parte. O Paulo Guedes quer, em proposta enviada ao Congresso, por exemplo, isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Então, essas propostas são bem-vindas. A carga tributária realmente é enorme no Brasil. Lamento, é uma herança que nós temos e nós temos a obrigação de manter esses contratos e não deixar a economia desequilibrar. Também, o que o Paulo Guedes tem feito, repito, diminuindo a carga tributária, como os combustíveis, como o IPI de 4.000 produtos, entre outros. Então, nós estamos ajudando, até de forma indireta, né, diminuir o peso do Estado para com a população. E dizer mais, nós não abrimos quase concurso público nos nossos anos. Não é por maldade, é porque o Estado, cada vez mais, tem dificuldade de honrar suas folhas. A gente quer, muitas vezes, dar um bom reajuste e não consegue. Se bem que a promessa do Paulo Guedes, dar um reajuste pelo menos igual à inflação. Ou melhor, dar um reajuste acima da inflação para o ano que vem. Quando eu assumi, deixo claro, cortamos 30.000 cargos em comissão. Demos exemplo, cortamos na própria carne. Outro partido tinha isso lá, né, quando governava o Brasil, e até cobrava 30% dos comissionados para o respectivo fundo partidário. Usavam a máquina inchada para arrecadar para o fundo partidário. Nós fizemos diferente. Nunca cobrei 1 centavo, 1% ou 0,1% de servidor comissionado para o meu partido. Então, esse exemplo que estamos dando, dá para resolver? Vamos resolvendo. Desculpe o gerúndio, não tem outra explicação. Aos poucos, nós chegaremos lá. Temos investido muito em pesquisa e desenvolvimento, com o Marcos Pontes. Um país que não desenvolve isso, está condenado a ser escravo de outro país. Está olhando aqui o Edu para eu encerrar a conversa. Então, estamos buscando maneira de produzir mais, de fazer mais negócios com o mundo, como o nosso agronegócio, que é um exemplo para o mundo todo, tem feito. Bom, em nome do Portal R7, a pergunta agora é do jornalista Tiago Nolasco. Presidente, o senhor começou a falar agora sobre política externa e esse é um assunto que não foi debatido durante a campanha. No início do governo do senhor, o senhor se uniu aos Estados Unidos, chegou a conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, e teve problemas, atritos, né, com o presidente francês, Emmanuel Macron. O que vai ser prioridade
na política externa do senhor no eventual segundo governo? Olha, Tiago, parte da imprensa critica, dizendo que não temos política externa, que eu não sou bem recebido lá fora. Todas as viagens que fizemos, não faltaram pedidos de bilaterais conosco. O tratamento dispensado ao presidente do Brasil é o melhor possível. Quando estava na iminência de uma guerra, lá na Rússia com a Ucrânia, mesmo grande parte da imprensa me criticando, eu fui conversar com o presidente Putin. Ficamos por 3 horas conversando. E dá para imaginar o que 2 chefes de Estado podem conversar ao longo de 3 horas. Tudo que acertei com ele está sendo cumprido. Estava eu presente, ele, o meu intérprete e 2 pessoas da parte dele. Como, por exemplo, o não interrompimento do fluxo de fertilizantes aqui no Brasil. Se esse fluxo tivesse sido suspenso, com toda certeza estaria abalada ou condenada a nossa segurança alimentar. Os preços dos alimentos iriam disparar no Brasil. A nossa balança também estaria comprometida, porque deixaríamos de exportar, porque cairia a produtividade daquilo que o campo produz para todos nós. Ou seja, o nosso governo não tem medo de decidir. Vai onde tiver que ir. Logicamente que conversamos sobre o possível conflito Rússia-Ucrânia, que infelizmente veio acontecer. Lamentamos profundamente, mas eu sou o presidente do Brasil. Eu não posso deixar o meu povo passando necessidade por um capricho pessoal. Não aceitei também entrar no grupo de levantar embargos contra a Rússia. Disse para quem quis que nós entrássemos nesse grupo. Resolve a situação? Tem 100% de garantia que vai resolver? Não tem. Não vou entrar numa aventura. Quanto eu sou Macron, presidente da França, ele sempre nos ataca na questão ambiental, porque nós concorremos nos commodities, aquilo que produzimos no campo, em parte com ele. Qualquer problema no Brasil de incêndio que acontece, desmatamento que acontece, não na proporção que eles dizem, é motivo para nos ameaçar. Agora, há poucas semanas, tivemos um incêndio de aproximadamente 2 meses nas florestas da França. Eu não vi aqui a imprensa brasileira dando destaque a isso, como dão quando há, e sempre acontece, infelizmente, incêndios aqui no Brasil. Tratamento diferenciado por uma questão econômica. As poucas vezes conversei com o senhor Macron, ele tratou muito bem, não tivemos nenhum atrito. Temos, por exemplo, o nosso acordo, União Europeia e Mercosul, caminhando. O senhor Macron é um que vê com ressalva isso, e todos os países da União Europeia têm que dar o seu voto favorável para que possa abrir realmente esse fato, esse negócio com o lado de lá. Agora, com a crise de alimentos, agora da Ucrânia, por causa da guerra, a Europa já vê mais que uma sombra, mais que um fantasma, vê algo de concreto no tocante ao desabastecimento em muitos países da Europa. Vão se socorrer do Brasil, e o Brasil está se preparando para aumentar ainda mais a sua produtividade, sem tocar na região amazônica. Ou seja, aqueles países que tanto nos criticam, podem ter até a vida da sua população salva por nós, pelo nosso agronegócio. Você está com a última parte da Sabatina, ao vivo, promovida pela Record TV, pela Record News, pelo portal R7. Essa entrevista só acontece porque o candidato Lula decidiu não comparecer ao debate que seria realizado esta noite. Candidato Bolsonaro, eu retomo aqui com o senhor e gostaria de falar do ex-juiz e agora senador eleito Sérgio Moro. Ele que deixou o seu governo fazendo uma série de acusações, inclusive falando em interferência da Polícia Federal. Agora, ele declarou apoio ao senhor nesse segundo turno, foi visto inclusive com o senhor num debate. A pergunta é simples: alguma possibilidade, alguma chance de participação do ex-juiz num eventual segundo governo seu? Ele não me pediu isso e nem eu ofereci. Conversamos sim, ele vai assumir o Senado, vai ter uma postura independente, mas estará aberto aos nossos anseios. Ou seja,
restabelecemos uma amizade, partindo do princípio que o passado, desculpa aqui o pleonasmo abusivo, né, ficou para trás. Então, é isso que acertamos com o Sérgio Moro. E mais ainda, ele tem, realmente, uma memória sobre a corrupção, sobre Lava Jato, entre outras operações aqui de combate à corrupção no Brasil. Ele sabe tudo o que aconteceu. Há mais de uma centena de pessoas denunciadas. Ele participou, então, e tomou conhecimento do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E ele não quer a volta disso. E ele claramente tem dito que entre eu e o outro, o Fujão, realmente não há base de comparação. Repito, o passado ficou para trás, nos acertamos e vamos em frente. Acima de mim, presidente, acima do Sérgio Moro, senador, estão os interesses da nossa pátria. Tenho certeza que conviveremos muito bem, se Deus quiser, com uma reeleição para o bem do nosso Brasil. Ele, inclusive, tem participado por aí de vários momentos junto à imprensa brasileira, mostrando de o porquê nós devemos decidir por Jair Bolsonaro 22 no próximo dia 30. Um assunto que tomou a semana passada e ainda repercute nessa semana que vai começar, alguns veículos de imprensa foram proibidos pelo TSE de tratar de algumas questões envolvendo o seu adversário. A Justiça Eleitoral argumentou que havia ali notícias falsas ou um sistema de desinformação. Como é que o senhor avalia essa questão? Tivemos o caso Jovem Pan. Há 2 anos eu lancei um slogan: Deus, Pátria, Família e Liberdade. Pouca gente deu importância para isso, achando que a liberdade é um bem eterno. Tomaram conhecimento agora que a nossa liberdade está em risco. Agora, deixo bem claro, antes de qualquer crítica ao Tribunal Superior Eleitoral, que, no meu entender, decidiu equivocadamente sobre a censura junto à Jovem Pan, o processo que foi ajuizado lá foi assinado pelo Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o PT está dando uma pequena demonstração de como seria um possível governo Lula no tocante à censura. E olha, Eduardo, o artigo 220 da Constituição, quando fala liberdade de expressão, é taxativo, que nenhuma lei pode ser criada para cercear o nosso direito de defesa, o de vocês, da imprensa, obviamente, sob qualquer pretexto. Lamentável a decisão do TSE, mas mais lamentável ainda o PT, que provocou o TSE com essa censura em cima da TV e rádio Jovem Pan. Presidente, o senhor tem tentado se descolar de qualquer ato de criação do chamado orçamento secreto. Eu gostaria de saber o seguinte: se o senhor tem essa popularidade, esse capital político numa eventual vitória no segundo turno, a minha pergunta é: o senhor está satisfeito com o orçamento secreto? Porque o senhor teria, em tese, condições, inclusive, de maioria no Congresso para redistribuir o controle desse dinheiro. Vai lidar como com isso? Eu perdi poder. Para esse ano serão aproximadamente 19 bilhões de reais, que quem vai distribuir pelo Brasil vai ser o relator. Ele pode achar que tem seus méritos tocante a isso. Eu penso de maneira diferente. Não é o poder pelo poder. Creio que nós possamos melhor distribuir esse recurso. O que é secreto nele é o nome, são os nomes dos parlamentares que indicam o recurso junto ao relator, e o relator apenas notifica o respectivo ministro nosso e ele encaminha esse dinheiro para estados e municípios. Agora, quando falo em nomes, consegui aqui, entrego para você, se me permite, 13 nomes de petistas que usaram desse orçamento dito secreto. Eu falo dito que, na verdade, não tem nada de secreto. É uma lei que foi votada lá no Congresso, eu vetei a lei e o Congresso derrubou o veto. Agora, o que nós temos que fazer é fazer com que estes parlamentares que indicam o recurso, que mandam o recurso para Estado e municípios, que o nome deles seja exposto para todo mundo, até mesmo os próprios parlamentares. Eu fico preocupado, porque eu já fui parlamentar, e eles mesmos não sabem quem o seu colega está indicando para quem. Isso daria aproximadamente aí 16, 17 milhões para cada um por ano. Tem parlamentar que eu sei recebe 2 milhões, o outro recebe 200 milhões de reais. Não tenho poderes sobre orçamento secreto.
Se eu fosse dono deles, como o PT diz, né? Se bem que o PT, todos os parlamentares do PT votaram para derrubar o veto. Eles foram favoráveis ao orçamento secreto. Usam do orçamento secreto. Se fosse para eu comprar voto, como eles dizem, jamais eu daria, né? Se bem que eu não iria comprar voto de ninguém. Mas se fosse usar o orçamento para isso, jamais daria dinheiro para quem nos ataca o tempo todo, como são os parlamentares do PT, PCdoB e PSOL. O senhor tem nomes de outros partidos também? Temos mais também, posso te passar isso daí. Não foi fácil conseguir isso, foi junto ao respectivo ministro nosso, que eles recebem o ofício do relator, mandando recurso para tal estado ou município. E conseguimos, com o trabalho, então, de cada ministro, levantar esses 13 nomes de petistas, para provar que o PT, o Lula, que me acusa de corrupção no orçamento secreto, os seus deputados têm participação e têm mandado recursos para o Estado em cima dessa rúbrica, na verdade chamada de RP9, apelidado de orçamento secreto. Presidente, em menos de 1 minuto e meio, para o final dessa minha oportunidade de perguntar ao senhor, o senhor, um mês atrás, falou sobre como a Justiça Eleitoral teria criado dificuldades para a participação das Forças Armadas na apuração, na totalização dos votos. Minha pergunta é simples, o senhor teve ou não acesso às conclusões das Forças Armadas sobre esse relatório? Diz com esse qualquer relatório por parte das Forças Armadas. Eles continuam trabalhando na busca de possíveis fraudes, por que não dizer isso? E o trabalho deles é louvável. De vez em quando eu converso com outro militar, ou melhor, basicamente com o ministro da Defesa, sobre essa questão. Eles preparam um relatório, e esse relatório será apresentado no momento oportuno. Digo, nós não temos poder de fazer auditoria nas urnas eletrônicas. Há aproximadamente 3 anos, a Polícia Federal concluiu 2 inquéritos, que foram pela linha da impossibilidade de auditar as urnas eletrônicas. A gente peça a Deus que tudo corra normalmente, mas deixo claro, as Forças Armadas têm um trabalho louvável no tocante a isso, tiveram dificuldade de colocar as nossas equipes técnicas das Forças Armadas com a equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral. Esperamos que tudo corra dentro da normalidade e que o vencedor realmente tem os votos que as urnas apresentam. Candidato, eu quero agradecer muito a sua presença essa noite aqui no palco desse debate, dessa sabatina, e agora o senhor tem, como previsto nas regras, 3 minutos para fazer as suas considerações finais. É muito importante. Deus, pátria, família e liberdade. Quando eu falava liberdade, eu pregava no deserto. Pouca gente dava atenção a isso. E eu sempre falei que a liberdade é algo mais importante que a própria vida. Porque um homem, uma mulher sem liberdade não tem vida. Agora vimos, então, uma ação do PT, provocada pelo Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula, buscando e atingir o alvo, censurando a Jovem Pan. A mídia como um todo tem reagido contrário a isso. Ainda dá tempo. Não podemos permitir que a censura avance no Brasil. É péssimo para todos nós. Sempre tenho dito, a imprensa, mesmo errando como erra, é melhor funcionando do que fechada. E tenho dito que o meu controle sobre a mídia é a liberdade total de expressão. Mídia livre, mídia produzindo matérias. E, se essas matérias não forem boas, não forem realmente úteis, o próprio povo acaba deixando de lado aquele órgão de imprensa. Liberdade acima de tudo. No mais, como sempre falo, vivemos num país de 90% de cristãos. Nós não queremos a liberação das drogas, como o PT quer, como o Lula já falou que quer. Nós não queremos a ideologia de gênero. Nós respeitamos as crianças em sala de aula. Nenhum pai, uma mãe quer que sua filha de 6, 7 anos vá no mesmo banheiro da molecada de 14, 15 anos. Escola é lugar de aprender. A educação vem em casa. Nós também não admitimos a questão do aborto. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Também a propriedade privada, para nós, é sagrado. Não podemos aceitar a volta ao passado, onde o MST invadia propriedades. Dinheiro nosso,
do Brasil, do BNDES, é para ser aplicado no Brasil, e não fazendo metrô lá em Caracas, capital da Venezuela, ou Porto em Mariel, ou começar a fazer uma hidrelétrica lá na Nicarágua. Dinheiro nosso é para nós aqui no Brasil. O que nós não queremos também é a volta ao passado da corrupção deslavada, cujo chefe da quadrilha, o Fujão, que não está aqui agora. Obviamente, ele tem que agir dessa maneira, porque não tem como se explicar. No mais, no próximo dia 30, todos vamos votar. Vamos levar, convencer um amigo, um parente que votou em branco, se ausentou ou votou do outro lado, vai votar conosco, para que nós possamos realmente continuar o caminho de sucesso que o Brasil se encontra no momento. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado ao senhor, presidente, pelo respeito ao tempo. Essa foi a entrevista com o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do Partido Liberal,